Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Tô saindo da nossa aula ao vivo, foi incrível, eu amei. E leiam muito, leiam sempre. Eu amo livros, façam propaganda mesmo. É um mundo totalmente diferente do que a gente pode viajar para qualquer lugar, a gente pode ser quem a gente quiser dentro do livro, dentro da história. É muito rico, é muito bonito, é muito mágico. Eu amo livros. Então, leiam sempre, leiam para vocês mesmos e se distrair ou conhecer outras culturas, outros lugares, outras histórias, outras vidas. E leiam também porque vocês podem aumentar o vocabulário de vocês, tá? De palavras, vocês conseguem ler melhor, não ficar catando, né? Eu vi, né? Então, quando vocês praticam a leitura, quando vocês leem o livro, né? No começo é um pouquinho difícil, mas depois vai pegando o ritmo, e aí vocês vão lendo muito melhor do que antes, tá bom? Então, essa é a dica do dia. E hoje a nossa aula é de português e está na página 32. Então, lá em cima, onde está o capítulo 8, vocês podem colocar a data de hoje, tá bom? É importante. E nós vamos falar de um assunto muito importante que eu acredito que a gente vai falar isso sempre a semana inteira. Porque na semana passada, na aula de geografia, eu falei sobre os indígenas, né, e como eles cuidam da natureza, como eles preservam a natureza, o porquê aquilo é tão importante para eles e para o mundo inteiro. Nós vamos falar nas trilhas da preservação. O que é essa preservação? Por que é importante preservar tanto a natureza? Vamos ver? Página 32. A natureza nos oferece tantos recursos que não somos capazes de retribuir tanta generosidade. Precisamos apenas nos esforçar para manter tudo como está. Isso é preservação, isso é consciência ecológica. E eu vou colocar um vídeo aqui para vocês muito legal que eu achei. Vamos ver aí juntinhos. Turma da Mônica em Um Cuidado com o Meio Ambiente. Esse é o nosso planeta Terra, o nosso único lar em todo o universo, cheio de maravilhas naturais. Pena que tá ficando doente. Como é que é? A tela tá doente? Que doideira é essa? Olha pra carinha dela. É, tá bem caída, né? Por que ela tá assim? É por nossa culpa. Mas o que eu fiz? Quando eu digo nossa, quero dizer de todo mundo. A gente vive poluindo o ar, a água, sem falar no desmatamento das nossas florestas. A coisa tá feia, mas eu tenho um plano infalível. Um assunto sério desse, se você querendo aprontar... É um plano pra ajudar o planeta. É simples, cada um começa fazendo a sua parte. Não jogando lixo em qualquer lugar, não sujando as praias, as praças, nem outros espaços coletivos. Plantando um montão de árvores e plantas, não desperdiçando nossos recursos naturais. É o melhor plano que você já bolou na vida. Será que tudo isso vai ajudar o nosso planeta? Só tem um jeito de descobrir. Mostra o planeta, pessoal! Ah, agora sim! E aí, nós vimos aí a turma da Mônica aí defendendo e fazendo vários planos, né, para preservar a natureza, e você também pode. Na página 33, tá assim, ó. O que as pessoas retratadas nessa fotografia estão fazendo? Então, aí tem uma família, né, o pai com a sua filha, tem um cachorro, o animal, e aí ela está apontando para algo muito interessante, né? Eles estão fazendo um passeio, uma trilha na mata, e a menina está apontando para algo que chamou a atenção dela. O que será que chamou a atenção dela? Vocês sabem? Vamos ver. B. Você já visitou algum lugar de preservação ambiental? Acredito eu que sim, né? São as praias, as montanhas, as trilhas, rios, cachoeiras. Isso tudo é preservação ambiental e que vocês devem ter visitado em algum momento, tá? C. Como você acha que devemos nos comportar e que atitude devemos ter para preservar a natureza?
Então, gente, a gente já falou muito sobre isso na aula de ciências, né? Como a gente deve descartar o lixo em locais apropriados, economizar água, consumir menos, né? Somente o necessário mesmo. Tem gente que não faz isso. Vocês viram lá no vídeo da Mônica, o moço lá lavando o carro com a mangueira, né? O desperdício é muito maior, né? Então, a gente precisa preservar a natureza. Nós vamos falar muito sobre isso. Inclusive, quem está lendo a história do Juca junto comigo, aprendeu também a preservar a natureza, tá? Muito legal. Na página 34, o modo como interagimos com o meio ambiente influencia a vida de todos, e é verdade. Tá? Que ações do ser humano causam a destruição do meio ambiente? É o descarte incorreto do lixo, o desperdício de água, o uso excesso de veículos, né? Tudo isso destrói, né? Causa destruição do meio ambiente. Tá? Vou botar o meu microfone aqui pertinho, porque o cachorro está latindo muito. E aí eu não consigo. Vamos lá. B. No dia a dia, você toma atitudes para preservar a natureza? Quais? Aí é que eu quero ver. Coloquem aí nos comentários. Eu quero saber se no dia a dia você toma atitudes para preservar a natureza. E quais são essas atitudes? Coloquem aí nos comentários que eu quero ver. Tá bom? Bem legal. Observe apenas. Eu vou dar um exemplo, então, que eu faço aqui na minha casa. Eu descarto óleo dentro de uma garrafa e eu entrego nos locais que recolhem esses óleos, tá? É uma das coisas que eu faço. Eu também separo o lixo também em casa. E são essas coisas assim pequenas do dia a dia que ajudam a preservar o meio ambiente, tá? E outras coisas mais também eu faço. Letra C. Observe apenas a imagem do anúncio abaixo. Sobre qual assunto você acha que ele vai retratar? Gente, observem bem essa imagem, né? A gente vai falar sobre a preservação da natureza ou dos animais, né? Então, olhando bem para essa imagem, lendo o anúncio aqui, ó, vamos ler o anúncio da propaganda e descobrir se você adivinhou o seu conteúdo, tá? Então, olhando bem para essa imagem, a gente consegue pensar em algumas coisas, né? O que está sendo representado aí nessa imagem? Olha para ela. Vamos compartilhar aqui. Vou compartilhar a imagem que eu coloquei. Vamos olhar bem para essa imagem, né? Por que o macaco está cobrindo os olhos do filhote? Por quê? Qual é a relação dessa imagem aqui com a frase que está aqui em destaque? O que os olhos não veem, a natureza sente. E vocês conhecem o Greenpeace? Olha que interessante. Essa é uma propaganda, tá? Que fala sobre a preservação da natureza e dos animais e traz uma campanha dessa instituição Greenpeace, tá? Lá na nossa página, eu vou deixar a imagem aí, lá na nossa página 37, fala um pouco sobre o Greenpeace, tá? Vamos ler. O anúncio que você leu foi produzido pelo Greenpeace, organização internacional não governamental que trata de questões relacionadas ao meio ambiente. O objetivo dessa instituição é sensibilizar as pessoas, por meio de publicidade e ações, a mudarem determinadas atitudes que possam prejudicar o meio ambiente. Então, o Greenpeace é uma organização internacional não governamental, ela não é do governo, tá? Nós temos
nós temos a ONU, que a ONU é a Organização das Nações Unidas, ela sim é governamental e ela é uma organização internacional que luta a favor de diversas causas, como a paz, a desigualdade social, a natureza, etc. Ela tem várias lutas, né? E o Greenpeace, ela tem o objetivo de sensibilizar as pessoas por meio dessas propagandas aí, para que as pessoas mudem a forma de algumas atitudes que vão ajudar a preservar o meio ambiente, tá? Muito bacana. E é importante vocês pesquisarem outros anúncios dessa instituição, tá? Que eles fazem várias propagandas que falam sobre a preservação do ambiente e que isso é recorrente, tá, gente? Então, vale a pena vocês verem aí. Outras coisas que eu queria que vocês observassem nesse anúncio aí, até para uma questão posterior, muito interessante, só para ficar aí na cabecinha de vocês, para a gente pensar. Vamos falar sobre a seleção de informações que essa imagem traz para a gente, né? A imagem, olha como é impactante essa imagem, né? Do macaco tampando, cobrindo os olhos do filhote, né? Para que ele não veja a maldade que as pessoas estão fazendo com o meio ambiente, que as pessoas estão fazendo com o lar deles. Olha, que impactante. Esse texto verbal aqui, ó, que é o slogan, isso aqui é o slogan, tá, gente? Que é da propaganda do Greenpeace, tá? A relação entre o texto escrito e a imagem. Olha que interessante. O que os olhos não veem, a natureza sente. Então, olha a relação dessa imagem com o que está escrito. As cores também é importante que está sendo utilizado, tá? As cores verde, que mostra que é um local verde, que é a natureza, que é onde que o macaco está. E o tipo da letra que está sendo usada, tá? É um tipo de letra que dá para todo mundo entender, é um tipo de letra que chama a atenção, tá? Então, essas coisas é importante observar, até para uma questão anterior que tem também falando sobre o texto verbal, né? Que é o slogan, tá bom? Então, voltando aqui na nossa página 35. O assunto do anúncio é o mesmo que você imaginou ao observar a imagem dele? Olha, quando a gente abre e fala sobre a preservação da natureza, a gente imagina um monte de coisas, né? A gente imagina as plantas, os animais, a defesa. Então, tá? Aí fica com vocês, é uma resposta pessoal e é o que a gente está conversando aqui, tá? O que mais chamou sua atenção nesse anúncio? Gente, o que me chamou mais atenção foi o macaco, né? E o macaco cobrindo os olhos do filhote. Isso me chamou muito atenção, tá? E essa número 1, releia a frase que aparece em destaque no anúncio. O que os olhos não veem, a natureza sente. Então, essa frase em destaque lá no anúncio, na propaganda, é um slogan de uma campanha do Greenpeace, como eu falei para vocês. Por isso que é recorrente em vários anúncios da instituição. Então, se você for pesquisar alguns anúncios da instituição, você vai perceber, você vai ver essa frase, tá? Letra A. Essa frase é chamada slogan. Assinale as alternativas que apresentam suas características. Então, vamos marcar aí, então. É um texto curto, tá? Não é longo, é curto. É um texto que causa impacto, não é verdade? E é um texto de fácil memorização.
tá? Então é fácil você decorar esse texto, porque ele é curto, ele é fácil de memorização, ele causa esse impacto. Quando você lê, o que os olhos não veem, a natureza sente. É de impacto. Letra B. O slogan se refere a um ditado popular. Assinale a alternativa que apresenta esse ditado. Então é esse do meio, que é assim, ó, o que os olhos não veem, o coração não sente, tá? Então esse slogan se refere a esse ditado popular aí. 2. Pinte o nome dos animais que aparecem no anúncio. Então são os macacos, tá? E aí vem outras atividades para fazer, atividade 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É importante que vocês façam essas atividades e depois retorna aí o vídeo para poder corrigir, tá bom? Então façam dessa forma aí. Então eu vou seguir, tá? 3. Pinte a imagem que retrata o cenário desse anúncio. É a primeira, né? Que então ele está onde? Na natureza, tá bom? É a primeira imagem. Então vocês podem pintar essa imagem aí, pintem bem bonito, tá? 4. Descreva a imagem do anúncio da propaganda. Então, na imagem tem um macaco, tá na floresta e tá cobrindo os olhos do seu filhote, tá? 5. Assinale a alternativa que explica a relação entre slogan e a imagem do anúncio. Então, gente, o slogan ele sugere que a natureza está sofrendo, mesmo que as pessoas não vejam, tá? Olha que interessante. Então, tá mostrando que a natureza está sofrendo, mesmo que as pessoas não vejam. Você não está vendo, mas a natureza está sofrendo. Tá? Os impactos do que as pessoas fazem no dia a dia, tá? 6. Contorne no anúncio o nome da instituição que o promoveu. Greenpeace. Vai lá na figura e faz um círculo lá no Greenpeace, tá? 7. Assinale o objetivo com que esse anúncio foi criado. Então, esse anúncio foi criado para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de preservar o meio ambiente, tá? Segunda opção aí. Número 8. Quem é o público-alvo desse anúncio? As pessoas em geral, todo mundo, tá? Não é só quem se preocupa com o meio ambiente ou só as pessoas que preservam. Não, todo mundo. É a primeira opção, as pessoas em geral. Número 9. Além da internet, em que outros veículos esse anúncio poderia ser publicado? Jornal, revista, folhetos, outdoor, digital, tá? Muitos lugares pode ser publicado. O anúncio de propaganda é um gênero composto de imagem, tá? Vocês viram lá que é a imagem, e o texto escrito, vocês viram lá o slogan, e tem o objetivo de convencer as pessoas a mudarem certas atitudes ou adotarem determinados comportamentos diante de algum problema social. Olha que importante, tá? Então, nesses espaços vazios, imagem e o texto escrito, e tem o objetivo de convencer as pessoas a mudarem certas atitudes ou adotarem determinados comportamentos diante de algum problema social. Meus amores, muito importante a nossa aula, o que nós conversamos, o que nós fizemos, isso tudo é muito importante para a formação de vocês para a vida, tá? E nós vamos falar muito sobre isso, inclusive na nossa aula de religião, que fala sobre uma religião que respeita muito a natureza também. Nós falamos dos indígenas na semana passada e
na aula de religião dessa semana, fala também de uma religião muito interessante da Índia, que fala sobre uma religião que preserva a natureza e que respeita muito a natureza. Então, eu quero ver os comentários de vocês. No dia a dia, você toma atitude para preservar a natureza? E qual a sua atitude que você faz do dia a dia que preserva a natureza? Tá bom? Um beijinho. Fiquem com Deus, amores. Tchau, tchau.